Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7. Irmão, nós temos já pensado com os casais da igreja já há um bom tempo, né, a respeito do perdão. Não tem como um casal ter um relacionamento amigável, harmonia conjugal, um relacionamento padrão divino, não é? O ISO 2009. O ISO divino, vamos dizer assim, o ISO celestial, né? Um relacionamento adequado que glorifica o Senhor, se não houver aquilo que o próprio Senhor Jesus demonstrou por nós, o próprio Deus fez por nós, que é nos perdoar em Cristo. Deus nos deu o maior para que nós pratiquemos o menor. Deus nos deu o máximo para que o mínimo a gente possa fazer. O máximo do perdão foi demonstrado através de Cristo. Não existe uma manifestação de perdão maior do que a de Deus. Concordem comigo? Concordam comigo? Então, o meu perdão que eu vou expressar para o outro e para o meu cônjuge em especial, ele é muito menor do que aquilo que foi demonstrado na cruz do Calvário. E Jesus quis ensinar isso para aqueles discípulos, isso serve para nós também. Nós gastamos um tempo pensando sobre confissão. Eu não tenho ideia de quanto que fica dessas palavras todas que a gente vai ensinando na igreja, mas eu, pelo menos, creio que possa ajudar um pouco na mudança de mentalidade. Porque nós somos muito levados a pensar conforme o mundo, a olhar para a vida, a olhar para os relacionamentos com a ótica do mundo. Isso é muito complicado. Enquanto que cristãos que somos, não é? Filhos de Deus que somos salvos em Cristo, nós precisamos olhar para a vida, olhar para os nossos relacionamentos, para os nossos casamentos com a ótica bíblica, com a ótica divina, com a ótica cristã. É uma mudança de óculos que a gente precisa ter, não é? Não poucas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: não dá mais, ou então não vou mais fazer isso, ou então quero sair, quero abandonar. Aí eu só faço uma pergunta muito simples, que eu acho que você também faz quando alguém chega para você: você já orou? Você já orou? Simples, uma pergunta básica. Você já orou? Pastor, não tem mais jeito, decidimos. Vem cá, vocês já oraram sobre isso? Vocês já perguntaram para Deus qual é a vontade dele? Porque pela ótica humana, às vezes as situações se tornam impossíveis. Mas quando você olha através dos olhos de Deus, a coisa muda. Mesmo aquelas questões mais absurdas, que poderia levar a um conflito muito grande, a uma situação de guerra e até separação, no caso, se for um casal, até mesmo essas situações muito difíceis que surgem, até mesmo nisso nós podemos ser vencedores. Através dessa mudança de ótica, olharmos a realidade da vida através daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós aprendemos sobre confissão, a necessidade de confessar, não é? Rapaz, se você errou, e o homem às vezes, eu acho que a mulher é mais dura nesse sentido. Uma vez, rapaz, eu trouxe uma confusão danada. Eu não queria provocar uma briga do casal. Mas a gente estava numa conversa assim, falei: os homens são mais românticos do que as mulheres. Concordam, homens? Nada. Homens são mais românticos. Rapaz, mas eu queria só brincar, né? Sei lá, provocar, mas às vezes eu penso nisso, mas tudo bem, né? Sou eu, não o Senhor, conforme diz Paulo, né?
Rapaz, o casal começou a brigar na minha frente. Meu Jesus, eu não queria provocar essa inimizade ali, mas um deve ter indo para um lado, outro para o outro da cama naquele dia. Misericórdia! Eu só queria provocar lá uma brincadeira, sei lá, um assunto lá, já estava tarde, mas acho que estavam cansados. Mas é interessante, às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão. Tem dificuldade de confessar o erro. Sabe, confessar, aquele que confessa e deixa, em Provérbios não ensina isso, alcançará o quê? Misericórdia. Sim, confessar. Rapaz, se você errou, menina, se você errou, vai lá e confessa. Fala, olha, eu fiz isso, você me perdoa. Irmãos, isso é um antídoto para o congelamento do coração. Infelizmente, o que a gente tem em muitos casamentos é um estado de trégua. É uma trégua. Não é um convívio de casal. Então, em trégua, entende? Fica cada um para o seu lado, e fica lá no canto, outro no outro, e fica lá numa trégua. Existe paz ali? Não, existe trégua. Existe amizade, existe relacionamento conjugal? De forma alguma. Eles só querem evitar o conflito. Então, a confissão, ela aproxima o casal. Ajuda o casal, mesmo que esqueça a data de aniversário, né? Isso tem que tirar, eu esqueci, mas está tudo bem, vai lá, me perdoe. Não pode esquecer o compromisso que assumiu hoje aqui, né? De levar para jantar, cinema, porque isso aí não. Então, logicamente que vindo a confissão tem que ver o perdão. No último encontro nós vimos o que o perdão pede e devolve. O que o perdão pede e devolve. Irmãos, algumas coisas, eu não vou, pode passar, eu não vou falar tudo de novo, porque a gente já viu quanto descongela ali. Vou falando algumas coisas. Em primeiro lugar, o perdão exige humildade. Nós saímos do nosso próprio universo e permitimos que o outro penetre, ou então nós penetramos no universo do outro, né? Baixamos a guarda em relação ao nosso reino particular e a gente permite que o outro entre, nós nos permitimos esse relacionamento, né? Porque no nosso universo, a pessoa mais importante do nosso universo somos nós mesmos, não é verdade? Isso leva à falta de humildade. Então, o perdão exige humildade. Aquele que não está fechado no seu próprio universo reconhece mais facilmente a necessidade do perdão. Mas o perdão também exige compaixão. A compaixão no seguinte sentido, preste atenção. Nós estamos vivendo num mundo caído. Concordam, irmãos? E a pessoa que você está convivendo está nesse mundo. Ela também sofre os efeitos do mundo caído. Então, eu sei que é muito difícil, mas se o cônjuge peca de alguma forma, com essa ótica da fé em Cristo, eu vou olhar para ele como uma pessoa que está lutando contra o pecado, uma pessoa que está sofrendo o efeito do pecado, e preciso olhar com compaixão, certo? Se você não tiver um olhar de compaixão, você vai querer agredir, você vai querer afastar, vai querer trazer algum tipo de castigo ou de punição, mas olhar de compaixão. Outra questão, em terceiro lugar, o perdão exige confiança. Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Sim? Tem alguém aqui que não acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Eu espero que sim, certo? Porque se você não acredita que a palavra de Deus é verdadeira, você é um incrédulo. Você não acredita em nada, você não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em nada. Entende isso, irmãos? Sim? Não é minha palavra, não é a palavra do pastor que é verdadeira. Não é a palavra do líder que é verdadeira. É a palavra de Deus que é verdadeira.
E Deus nos chama para fazer aquilo que é certo. Perdão exige confiança. Creia na palavra do Senhor. Acredite que há bênçãos quando você crê na palavra do Senhor. Outra questão, irmãos, é que o perdão exige autocontrole. Não é fácil perdoar aquele que cometeu um mal contra você. A nossa tendência é pagar na mesma moeda, às vezes até com jurozinhos. Não é? É pagar, vou dar o troco, né? Mas o perdão exige autocontrole, né? Só lembrando o seguinte, esse autocontrole vem de Deus. Esse domínio próprio, essa mansidão, longanimidade, isso é fruto do Espírito Santo. Por isso que o casal cristão, ele tem de tudo para ter uma realização adequada no seu casamento, porque ele não está sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo o capacita, dá tudo aquilo que ele precisa para realizar o seu perdão. Uma outra coisa que nós vimos também é que o perdão exige sacrifício, né? Muitas vezes, quando quem é o casal mais novo aqui? Quem tem menos tempo de casamento aqui? Quanto tempo? 1 mês e meio. Eita lasqueira, oh Jesus! Oh, meu sonho de consumo! Oh, glória a Deus! Aí é bom demais. O João tem 3 já. Não, eu vou fazer 3 esse ano. Você acha, né? Lembra quanto tempo? Ai. Mais antigo, acho que irmão aqui, né? 40, vou fazer 47. 47. Tem alguém que está ganhando deles aqui, não? Pois é. Irmãos, preste atenção. Quando o outro faz o mal, a gente tem vontade de buscar ele, não. Quando o outro nos prejudica, nos magoa, faz alguma coisa que nos desagrada, a gente tem vontade de ir buscá-lo, não. Ser amável, tem vontade? E dá vontade não, viu? Dá não, Gabriel, viu? É difícil, viu, Valendo? Não é mole não, não é? Mas o perdão exige de nós, não é? Que nós estejamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, do nosso desejo de segurança, do nosso desejo de ter paz, conforto, porque muitas vezes essa questão da trégua conjugal é para, não quero ficar no meu cantinho, eu quero ter paz. O irmão virou para mim e falou assim: pastor, não me meto mais naquele assunto, estou precisando ter uma conversa com eles, né? Sinal já, tipo, a luzinha piscou aqui. Agora larguei para lá. Isso adianta, irmão? E resolveu a questão. Eu quero é ter paz. Agora eu não brigo mais. Bom, tem uma coisa errada aí nessa relação. Eu acho tão engraçado, vou falar baixinho para ninguém ouvir, que às vezes as pessoas que mais precisam ouvir algumas coisas são aquelas que não estão presentes. Isso não acontece na igreja de vocês, não, eu sei, mas só aqui. Precisava ouvir essas coisas e não veio. Podia estar aqui, ou podia estar em outros momentos e não veio. Irmãos, Deus não nos chamou para viver em trégua conjugal, para a paz. Mas essa paz muitas vezes vai exigir sacrifício. Que você abra mão do seu conforto, você busque o outro, você procure o outro, e insista na restauração do relacionamento, né? E, em sexto lugar, o perdão. Só estou lembrando de coisa que nós já tratamos detalhadamente, né, irmãos? O perdão, ele exige memória. Irmão, nós somos muito bons em lembrar do erro do outro. Eu fico assim impressionado, rapaz. Mas você lembra lá atrás, rapaz, que memória miserável. Não é? Lembrar o erro do outro é fácil. Agora, lembrar o nosso próprio erro, nós sofremos de Alzheimer seletivo, não é? Esquecemos com uma facilidade
o nosso próprio erro, mas o perdão exige memória. Perdão exige que nós lembremos quem somos, não é? E também entendamos que nós estamos vivendo também nessa luta e precisamos também do perdão do outro. Mas qual a vantagem disso tudo? Uma ceifa melhor. Uma ceifa melhor que nós podemos colher nessa nossa convivência. Irmãos, a gente pode simplesmente ficar alistando, sabe, fazendo aquela listinha, mesmo que seja aqui ou aqui, né, dos erros que o outro cometeu contra mim, das falhas que ele cometeu, né? Nós podemos simplesmente escolher a punição ou até mesmo escolher a indiferença, sabe? Eu vou ser indiferente no meu casamento. Eu creio firmemente que Deus não nos chamou para esse tipo de casamento. Deus nos chamou para um casamento feliz, para a glória dele. Sim? Entende? Deus, para a glória de Deus, para a glorificação do Senhor, Ele quer que os nossos casamentos sejam adequados, dentro daquilo que Ele traçou para a vida do casal. Mas simplesmente, a gente pode falar isso tudo aqui, e as pessoas disserem o seguinte: não, eu não quero rasgar aquela lista de coisas que já estão anotadas lá, do que o outro fez para mim. Eu não abro mão de punir o outro pelo mal, pela mágoa que ele me causou. Pode até deixar que essa decepção ela se transforme em distanciamento do casal. E por incrível que pareça, irmãos, tem muitos casais distantes um do outro. Qual foi a última vez que você conversou com a sua esposa? Parou para conversar mesmo? Às vezes esse negócio de sair junto, que é brincadeira, mas sair junto mesmo, sabe? Se sentar um na cara, tete a tete ali. Lógico, por exemplo, hoje eu tenho uma vantagem de que quando eu vou almoçar com a minha esposa, vou sair com ela para almoçar, só eu e ela mesmo. Não é? Não tem mais filho em casa. Não é? Ou não tem mais um outro compromisso. Mas qual foi a última vez que você fez isso? Sabe, de conversar, de sentar, de tocar uma ideia, porque distanciamento acontece. Quando a gente não busca o perdão, não pratica o perdão, não pratica essas questões que eu falei, a confissão, o afeto é transformado em desgosto. Em vez de haver um afeto no casal, o que tem é desgosto, é mágoa, é tristeza. E muitas vezes até o próprio desejo conjugal, os irmãos entendem o que eu estou falando, ele é substituído pelo companheirismo. Nós somos companheiros, mas somos companheiros lá do trabalho, né? Entende? O relacionamento, embora haja companheirismo, o relacionamento conjugal tem que ter algo a mais. Não pode haver, irmãos, aquele desejo de fuga. De vez em quando eu estou atrás de uma pessoa que fribuga, isso não acontece. E você está andando e o camarada está 30 por hora. Não sei por que algumas pessoas fazem isso, rapaz. E você quer, e o pessoal está 30 por hora, fala assim, eu até brinco com a você, deve ser marido de mulher feia, não quer chegar em casa de jeito nenhum. Não é nada. Mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem pessoas que adiam chegar em casa, que não querem chegar em casa, tem dificuldade, porque prefere mais ficar fora de casa do que dentro de casa. Prefere mais fugir de um relacionamento do que encarar o desafio
do relacionamento. Você pode sentir o gosto dessa triste ceifa, não é? Ao não rasgar sua listinha, dessa triste ceifa, dessa trégua marital que tantos casais vivem. Ou, a outra opção, vocês podem plantar sementes melhores e celebrarem uma ceifa melhor. Então, o nosso grande desafio, irmãos, é esse. A ceifa do perdão, irmãos, é o tipo de casamento que todo mundo quer. A ceifa do perdão, aquilo que você pode colher do perdão, é o tipo de casamento que todo mundo quer. Quer ver uma coisa? Em primeiro lugar, o perdão estimula afeto e apreço. O perdão estimula afeto e apreço. Quando há perdão, o outro não é visto como inimigo. Nós deixamos de ver na outra pessoa o nosso inimigo. Paramos de nos proteger dela e começamos a trabalhar juntos para construir muros de defesa contra as muitas ameaças ao nosso casamento que existem neste mundo caído. O outro deixa de ser o inimigo. O perdão estimula isso, o afeto. O perdão estimula o apreço, é apreciar a pessoa, valorizar a pessoa, é entender a importância da pessoa na sua vida. Quando isso acontece, o casal então começa a se proteger contra todos aqueles ataques que o mundo traz contra a vida conjugal, para que a vida do casal não glorifique a Deus. Observe, o propósito do inimigo não é, o propósito inicial do inimigo, final, melhor dizendo, o propósito final do inimigo não é destruir o casamento. O propósito final do inimigo é impedir que o casamento glorifique a Deus. O meio para isso é destruir o casamento. Entende? É destruir as famílias. Entenderam, irmãos? Mas o propósito dele é impedir que o casamento glorifique a Deus. Agora, o perdão vai estimular o afeto conjugal, o perdão vai estimular o apreço um pelo outro. Em segundo lugar, o perdão produz paciência, não é? E precisa ter paciência. Bastante, não é? Bastante paciência. Paciência, muita paciência, não é, Luiz Rodrigo? Não, brincadeira. Passamos a experimentar com essa nossa prática do perdão coisas que nunca pensávamos que fossem possíveis viver no casamento. Quando há a prática do perdão, irmãos, nós presenciamos o fim de maus hábitos. Nós nos vemos mudar, começamos a ver que o amor que antes havia esfriado, havia perdido o sabor, esse amor acaba se renovando e se tornando vibrante de novo. Como é bom amar dessa forma, ter um relacionamento assim. Nós não precisamos mais entrar em desespero, sei lá, em pânico, que seja, quando um mal é cometido contra nós pelo outro. Não mais tentamos assumir o controle da situação em meio a uma crise, em meio a uma dor, ou então aquele desejo de retribuição. Nós desistimos de assumir o controle nesse sentido. Não mais tentamos ser a consciência ou o juiz do outro. Nós temos essa tendência. Nós queremos ser a consciência do outro. Queremos ser o juiz do outro. Ficamos bem tranquilos diante do fracasso. Acredite, bom, os mais velhos aqui vão concordar comigo, eu vou fazer 34 de casamento. Então eu posso falar também já com uma certa... Você vai fracassar, cara.
Não tem jeito, você vai fracassar em algum momento. Eu estou errado isso aí? Eu sei que vou pregar amanhã em Apocalipse, né? Falar da igreja de Éfeso. Deus vai lá, elogia a igreja, e Deus daqui a pouco vai lá e dá uma advertência severa. Ó, se arrependa, senão eu vou acabar com vocês. O mesmo elogio, a mesma igreja. Mas isso acontece no casamento. Sim, porque ainda somos pecadores, lutando contra o pecado, vivendo num mundo caído, e essas circunstâncias, buscando a santidade, ok? Isso acontece no casamento, irmãos. Então, em algum momento, em alguma medida, você vai fracassar aí nessa luta, nesse dia a dia do relacionamento conjugal, mas você está disposto a ter paciência quando você bota os óculos de Deus, né? Você está disposto a cumprir o plano de Deus, de se comprometer no seu casamento, a haver aquela confrontação saudável, a confissão e o perdão. Isso tudo faz parte do plano do Senhor. Por isso, podemos descansar e esperar, sabendo que Deus está trabalhando, mesmo quando estamos exaustos e desencorajados, e que Ele não deixará de trabalhar. Irmão, isso aqui é uma promessa, até que a sua obra em nós, em nossos casamentos, esteja completa. Deus continua trabalhando em nós, na nossa vida conjugal. E em terceiro e último lugar, perdão é o solo fértil em que cresce a união do casamento. Perdão, vamos ler juntos? Perdão é o solo fértil em que cresce a união do casamento. Então, quando você seguir o hábito diário de confessar e perdoar, estará abrindo mão do seu jeito em troca de um jeito melhor. Qual que é o jeito melhor? É o seu jeito? Infelizmente, irmãos, o nosso orgulho, a nossa soberba, faz com que a gente pense que o nosso jeito é sempre o melhor. Não é raro, quando estamos conversando com alguém, as pessoas falarem assim: ah, mas eu penso, eu acho que... Aí a pergunta que a gente precisa fazer é: o que Deus pensa? Qual é o jeito melhor? E o jeito melhor é o jeito de Deus. Estão convencidos disso? O jeito melhor é o jeito de Deus. Então, seu casamento deixa de ser uma competição diária na qual alguém consegue impor a própria vontade. Nós não nos casamos para que a nossa vontade seja feita a minha vontade. Não é? Assim na terra como no céu, não é isso, não é? Nós não nos casamos para isso. O jeito melhor é o jeito de Deus. E o jeito de Deus, irmãos, é quando a gente busca o bem do outro através do perdão, através da confissão e do perdão. Certo, irmãos? Olha só, por favor, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que vocês me perdoem se eu estiver errado. O marido, ele não precisa de uma empregada doméstica em casa. É bom a mulher fazer as atividades domésticas, é ótimo. Mas o que o marido precisa é de um relacionamento de perdão e de companheirismo, vou usar essa palavra aqui. Entende isso? Um relacionamento adequado. A mulher não precisa daquele camarada que vai ser um manda-chuva, que vai ditar as regras e ditar o funcionamento da casa. Não estou falando que não pode ser.
Líder tem que ser. Biblicamente, o líder do lar é o marido. A gente não pode fugir disso. Ele é o cabeça da casa. Certo, irmãos? Amém? Amém. Ok. Mas a mulher precisa de liderança, sim, com certeza, o liderança do lar, mas não é, a mulher não precisa desse tipo de indivíduo que sempre quer impor a sua vontade. O que a mulher precisa, de fato, é de um homem que a leve a buscar mais a Deus, um homem que pratique esse plano de Deus de busca, de comprometer-se com a esposa, confrontar, confessar à esposa o seu pecado, o seu erro e também perdoar. Não é isso, irmãs? Nesse tipo de marido que você deseja? Sim, irmãs? Sim. Ok? Então, às vezes, a gente cria alguns padrões que a gente acha, não, mas eu sou marido, não deixo faltar nada em casa. E às vezes está faltando o essencial. Eu sou uma mulher que faz de tudo, trato muito bem meu marido. Né? Está lá, tudo pronto, chega em casa, mas às vezes está faltando aquilo que Deus quer. Essa convivência diária, onde vive-se o perdão, a confissão e o amor e o afeto conjugal. O perdão coloca os dois lado a lado. Ambos submetem os seus desejos aos desejos de Deus. É isso. Qual que é mais importante, os meus desejos ou os desejos de Deus? Eu espero que você entenda que são os desejos de Deus. Mas ambos precisam fazer isso. Você não tenta mais construir o seu próprio reino marital, não é? Agora os dois vivem para o reino de Deus. Muda tudo, irmãos. O quadro muda completamente. Ambos vivem com as mesmas expectativas e as mesmas regras, que são as regras divinas. Aquilo que a própria palavra nos orienta. Encaram e lidam com os problemas que surgem da mesma maneira. Porque o que está orientando a vida do casal é aquilo, são os princípios extraídos da própria palavra. É o reino de Deus que domina, que prevalece. Não o meu reino, não o reino da esposa, mas é o reino de Deus, entende? Aí consegue lidar com os problemas da mesma forma. Acabam experimentando uma união devido a isso que nunca tiveram antes. Sabe por quê? Porque o perdão os libertou para um propósito maior e um plano diário melhor. Por isso existe uma ceifa melhor. E essa ceifa só é produzida, só é gerada através do solo fértil do perdão. Sim? Amém, irmãos? Entenderam isso? Espero que sim, né? É um desafio, não é fácil. Quem disse que casar é fácil, né? Quem disse que a vida conjugal é fácil? Mas o interessante, o importante é que mesmo em meio a tantos desafios que a gente encontra, nisso tudo Deus é glorificado quando se busca a prática da confissão e do perdão, quando se tem essa prática. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos encerrar então o nosso tempo aqui. Pode se colocar em pé, por gentileza? Pai, como nós somos desafiados, Deus, como somos desafiados. Nem sempre vivemos a nossa vida conjugal da melhor maneira. Muitas vezes somos levados a lançar mão ou priorizar os nossos próprios desejos e vontades, sem nos importar naquilo que tu pensas para nós, naquilo que tu tens traçado, sem nos preocupar com que o teu reino, os valores do reino, sejam vividos no casamento. Ó Senhor, nos ajude. Tu nos ensinaste a importância do perdão,
Tu nos ensinaste a importância da confissão. Ó Deus, que a minha vontade não se sobreponha à tua. Que nós saibamos, como casais, a te glorificar. Ao nos empenharmos em nos comprometermos com o nosso casamento, em nos confrontarmos um ao outro de forma bíblica, em paz, tranquila, com paciência, em confessarmos os nossos pecados e nos perdoarmos mutuamente. Ó Deus, permita, ó Deus, que nós vivamos o teu plano para nós, que vivamos para ver o nosso casamento como um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar em que podemos viver, ó Deus, para a tua glória. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.